Vamos à nossa revisão com os seguintes conteúdos para o 8º ano: expressões algébricas, valor numérico e monômios. Ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, uma expressão algébrica ou literal é qualquer sentença matemática que apareça letras, tá? Então, por isso que ela é algébrica, né? Porque aparecem letras. Uma expressão literal, uma expressão com letras, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas expressões literais, tá? Nós temos essa primeira expressão, tem letras, expressão literal. Expressões literais podem ter uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, potência e até mesmo raízes. Ok? Vamos lá. As expressões algébricas elas podem ser classificadas de duas maneiras, tá? Ou racionais ou irracionais, de acordo com ter ou não raízes com letras, inteiras ou fracionárias, ter ou não letras no denominador, tá bom? Então eu posso ter uma equação racional do tipo 3x² mais 4. É uma expressão racional. Uma expressão 3, ou melhor, raiz de 3 mais 5x é uma expressão racional, certo? Outro exemplo de uma expressão racional, 2x mais y sobre z, também é uma expressão racional. Okay? Uma expressão irracional vai ser aquela que dentro da raiz contenha alguma letra. X mais 1, por exemplo. Certo? Fora da raiz, não. A letra aqui não tem letra no radicando dessa expressão. Tá? Aqui, ó, raiz de 3. O radicando é o número 3, não é a letra. O radicando aqui é x mais 1, então tem letra. Será considerada irracional. Tá? Se aparecer uma letra na raiz, será irracional. Se na raiz, se tiver alguma raiz e essa raiz tiver um número, ela não será considerada irracional. Tudo bem? E entre inteiras e fracionárias é muito simples. Se a expressão só tem números inteiros, né, ou termos inteiros, vamos dizer assim, ela vai ser inteira. Cuidado agora com a mesma definição. Aqui eu tenho uma fração, mas essa fração 2/3, o denominador dessa fração é um número, então não conta como fracional, tá bom? Para que a expressão seja fracionária, o denominador tem que ter uma letra, tá? Apareceu letra no denominador, ela é fracionária. Ok? Então, as divisões das expressões, racionais ou irracionais, em ter ou não raiz com letra, inteiras e fracionárias, ter ou não ter letras no denominador. Vamos adiante. Então, pessoal, nessa parte aqui nós vamos aprender a representar em linguagem matemática algumas sentenças, ok? Vamos admitir que sempre que ele fala de números, são dois números diferentes, vamos admitir que esses números são A e B, ou essas letras sejam A e B, ok? Então, todo problema aqui, as variáveis serão A e B, tudo bem? Então, ele fala aqui, a soma desses números. Se são dois números, A e B, a soma desses números eu vou escrever como A mais B. A soma dos quadrados desses números. Então, eu vou somar os quadrados desses números. A soma dos quadrados de dois números, tá bom? Próximo, o dobro do cubo da soma desses números. O dobro do cubo da soma. Então, eu vou dobrar o cubo da soma. Então, eu vou dobrar, eu vou multiplicar por 2, o cubo elevado a 3, da soma desses dois números. Então, A mais B elevado a 3, multiplicado com 2 ali. Que é o cubo, aliás, o dobro, né, do cubo da soma de dois termos. O próximo fala a soma do quadrado de A com o quadrado de B. A soma do quadrado de A, né, do dobro de A, com o quadrado de B. O próximo é a metade da diferença. Ó, a metade é dividido por 2. A metade da diferença entre o triplo de A e o cubo de B. O
próximo, o quadrado da soma de dois números distintos. Aqui era a soma dos quadrados. Aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então, vai ficar A mais B elevado a 2. O próximo diz a soma dos quadrados. Desculpe. O próximo fala a raiz quadrada da soma dos inversos de dois números. Então, é a raiz quadrada da soma dos inversos de dois números. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Sempre prestar atenção na leitura e na ordem. A soma dos quadrados e o quadrado da soma, o que muda é que a soma, eu vou somar os números elevado ao quadrado e eu vou elevar ao quadrado a soma, tá bom? Prestem atenção na ordem. Aqui é o dobro do cubo da soma, o dobro do cubo da soma. Eu vou pegar o cubo da soma e vou dobrar. Então, a última coisa que eu vou fazer é dobrar o cubo da soma de dois números. Certo, pessoal? Vamos ao próximo tópico. Próximo tópico é valor numérico de uma expressão. Pessoal, o que é o valor numérico de uma expressão? É nada mais, nada menos do que você pegar uma expressão algébrica e transformá-la numa expressão numérica. As letras vão virar números, ok? Então, aqui é dado uma expressão, xy menos 3x mais 1, e ele está dizendo que o x vale menos 1 e que o y vale menos 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o x por menos 1 e o y por menos 3. A dica aqui é sempre o seguinte: se você tem parênteses, se você tem número negativo, coloque-os dentro do parênteses, tá? Isso sempre que você tiver números negativos ou frações, ok? Então, aqui eu substituí o x por menos 11 e o y por menos 3, e agora é só aplicar multiplicações simples. A primeira multiplicação vai dar mais 33, a segunda vai dar mais 33 também, e a terceira vai dar mais 1. 33 mais 33 dá 66, mais 1, 67. Certo, pessoal? A próxima expressão aqui é a mesma coisa. O x vale 2, o y vale 4 e o z vale 6. Então, você vai escrever x mais y mais z sobre x menos y mais z. Somando aqui dá 12. O numerador, e somando o denominador vai dar apenas 4. E aí, como dá para dividir, você divide 12 por 4, que vai dar 3. Certo, pessoal? Às vezes, nós temos um valor numérico em um problema, tipo esse que vou apresentar para vocês agora. Então, vamos lá. Carlos possui uma pequena estufa no quintal de sua casa, onde cultiva algumas espécies de plantas. Como as plantas devem ser submetidas a determinada temperatura, Carlos regula a temperatura com base na expressão algébrica t² sobre 4 menos 2t mais 12 em função do tempo t, né? Quando t é igual a 12 horas, qual a temperatura atingida pela estufa? Então, pessoal, o que você tem que fazer aqui? Nada mais, nada menos do que trocar o t pelo 12. Apareceu um problema e ele quer que você quer saber o valor numérico daquele problema, ele vai dar um valor para a incógnita, e aí você substitui e vai resolver a expressão algébrica que for dada para vocês, tá bom? Então, fazendo aqui a substituição, 12 ao quadrado nós sabemos que dá 144, dividido por 4, menos 2 vezes 12 dá 24, mais 12. Passando aqui para o outro lado, 144 dividido por 4 vai dar 36, 36 menos 24 dá 12, 12 mais 12, voltamos ao 24. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido. Vamos ao próximo tópico. Vamos lá. Restrições em expressões algébricas. Pessoal, quando você tem uma expressão algébrica, você pode calcular o valor numérico daquela expressão algébrica, ok? Então, às vezes, você tem uma limitação para os valores que o x pode assumir
em cada expressão algébrica, certo? No caso das fracionárias, nós lembramos que as frações não podem ter o denominador igual a zero. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu vou restringir os valores que o x vai assumir em uma equação, em uma expressão algébrica, eu tenho que olhar para o denominador e ver o que está lá. Ah, no denominador aqui tem um x, então o x não pode ser zero. Ou seja, para essa expressão aqui algébrica, eu posso colocar para x, para calcular o seu valor numérico, eu posso usar qualquer valor para x, tirando, no caso aqui, o zero. Por quê? Porque zero vai zerar o denominador. Ao contrário dessa, eu posso... Ah, então é só dizer que o a é igual a zero. Não. Se eu substituir o a por zero aqui, isso não vai zerar o denominador. Vai deixar o denominador com o número 2. O número que zera o denominador aqui seria o número menos 2, né? Porque o denominador, você faz assim, o denominador não pode ser zero. E aí você resolve essa desigualdade como se fosse uma igualdade. O 2 passa para o segundo membro, vira menos 2. Então, o A não pode ser 2. Porque se o A for menos 2, né? No caso aqui, se o A for menos 2, o que é que vai acontecer? O denominador vai dar zero. E isso não pode acontecer em uma fração, tá? Então, a restrição desse aqui é A diferente de menos 2. Ok? Nessa outra situação, é uma aplicação prática, você está resolvendo certos problemas de equações fracionárias, tá? Isso aqui é uma equação porque eu coloquei o sinal de igual e tem a letra x, certo? Então, isso aqui é uma equação. Às vezes, você também tem que dar uma restrição para as equações, dizer quais são os valores que o x não vai poder assumir. No caso aqui dessa equação, eu tenho duas frações, então eu tenho que colocar uma restrição para cada. Para essa primeira aqui, x menos 1 não pode ser zero, o que vai dar x diferente de mais 1, né? E aqui na segunda, 2x mais 6 também não pode ser zero. 2x igual a menos 6, x igual, ou igual não, né? Diferente de menos 6 sobre 2, x diferente de menos 3, tá bom? Então, para essa equação, o x não pode assumir dois valores, o mais 1 e o menos 3, certo? Vamos adiante. O segundo tipo seriam aquelas expressões algébricas que apresentam radicais, tá? Então, você está resolvendo uma expressão algébrica ou uma equação, tá? Também acontece equações com radicais. Você tem uma expressão algébrica que tem raiz no radicando. O que é que acontece? Bem, se você tem raiz no radicando, dependendo, né, no caso aqui, ó, se o índice for par, aqui for o número 2, o radicando tem que ser um número maior ou igual a zero, ou seja, não pode ser negativo. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de menos 4. Então, o x aqui não pode assumir o valor de menos 4, tá? O x tem que ser um número, no caso, maior ou igual que zero. Zero pode, tá? Porque raiz de zero é zero. Agora, a raiz de 1 pode, porque raiz de 1 é 1. A raiz de 2 pode, eu não sei qual é, né? Não tem o valor inteiro, mas existe a raiz, tá bom? Então, a raiz tem que ser sempre o número não negativo, tá certo? Raiz quadrada. Então, a restrição para essa aqui é que o que está no radicando, no caso aqui é só raiz, só é x, né, no caso, é maior ou igual a zero. Isso quer dizer que eu posso botar aqui no lugar do x qualquer número que seja maior ou igual a zero, tá? Quando o índice não é um número par, é um número ímpar, aí não tem restrição nenhuma. Aqui pode dar positivo, negativo, zero, não importa. Aqui é sem restrição, tá bom? Essa aqui não tem nenhuma restrição, beleza? Essa aqui o índice é par, ó. Então, quem é que está no radicando? O radicando está x mais 4. Então, x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero, que vai dar x maior ou igual a menos 4. Ah, professor, mais negativo. Mas entenda, na hora que eu colocar um número maior ou igual a menos 4 aqui, eu vou colocar, não vou colocar menos 4 que vai dar zero, vou colocar menos 3, tá? É maior que menos 4. Na hora que eu coloco o número menos 3 no lugar do x, isso vai dar 1, e 1 é positivo, tá bom? Então, essa expressão aqui vai ter valores quando você escolher para x um número maior ou igual a menos 4. Nessa última aqui, tem uma mistura das fracionárias com radicais agora, tá? Então, ó, raiz, o índice é par, 4 é par,
Só que, qual é a restrição do denominador? A restrição do denominador é que o denominador seja diferente de zero, certo? E qual é a restrição do radicando? Quando tem raiz, o radicando tem que ser maior ou igual que zero. Peraí, como é que isso aqui vai ser igual a zero se tem que ser, não pode ser zero, tem que ser diferente de zero? Então, quando você está fazendo uma raiz que está no denominador, você vai colocar o radicando que está no denominador, correto seria maior ou igual, mas como está no denominador, ele perde a possibilidade de ser igual. Ele tem que ser obrigatoriamente maior do que zero. Ok, pessoal? Vamos adiante. Então, vamos ver algumas restrições aqui, tá? No meu primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho duas frações, então essa fração, o denominador não pode ser zero, nessa fração, o denominador não pode ser zero. Na letra B, o denominador é A menos B, não pode ser zero. O máximo que eu posso dizer aqui é que o A tem que ser diferente de B, tá? Qualquer que seja o valor de A e B, basta que eles não sejam iguais. O A e o B tem que ser, o A tem que ser diferente do B, ok? Essa aqui tem raiz, olho para o índice é ímpar, então não tem restrição nenhuma, sem problemas. Essa aqui acontece aquele caso, né? Só olho para o denominador, tem raiz, o que está no denominador teria que ser diferente de zero, mas está dentro da raiz, maior do que zero. Ok, pessoal? Vamos a seguir. Bem, um dos tópicos que está relacionado a esse valor numérico aqui, expressão algébrica, seria essas sequências recursivas. O que são sequências recursivas? São sequências que, para você descobrir o próximo termo, você precisa saber um termo anterior. Tá? No caso, sempre vai ser dado o primeiro termo, o A índice 1. Tá? Eu vou dar qual é o primeiro termo. E você vai, a partir desse primeiro termo, encontrar os outros termos. Tá bom? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu quero que você diga qual é a sequência que obedece essa restriçãozinha aqui. Ó. O termo dessa sequência vai ser igual a 4 vezes o termo antecedente mais 3, admitindo que o primeiro termo, né, com o primeiro termo igual a 2. Então, o que é que você vai fazer? Você vai trocar n por 2, tá? Então, se você disser que n é 2, ó, eu estou tirando esse n, estou colocando o número 2. Isso aqui vai ficar 4 vezes A índice 2 menos 1, mais 3. Só que esse A índice 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. Então, o A índice 2 vai ser 4 vezes o A índice 1 mais 3. Quanto é que dá 4 vezes o A índice 1? Ou melhor, né? Quanto é que é o A índice 1? O A índice 1 é 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3 vai dar 11. Esse é o valor do A índice 2. Então, já sei quanto é que vale o A índice 1, foi dado, né? Vale 2. O A índice 2 eu descobri que é 11. E agora eu vou atrás do A índice 3. Como é que eu faço para encontrar o A índice 3? Muito simples. Você bota um 3 no lugar do N. Só que se eu vou colocar um 3 no lugar do N, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 3 menos 1. E quanto é que é 3 menos 1? 3 menos 1 é 2. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes o A índice 2 mais 3. Eu acabei de descobrir aqui o A índice 2. Então, aqui vai ficar 4 vezes A índice 2. O A índice 2 é 11 mais 3. 4 vezes 11, 44. Mais 3, 47. Então, meu terceiro termo é 47. Próximo termo, o A índice 4. Vai ser 4 vezes o A índice 4 menos 1. Só que 4 menos 1 é 3. Então, note que o termo aqui, eu sempre tenho que pegar o termo que o antecede, que eu fiz o cálculo anteriormente. Ok? Multiplicar por 4 e somar 3. Eu pego o termo que eu descobri anteriormente, multiplico por 4 e somo 3. Aí eu vou ficar com 4 vezes 47 mais 3. 4 vezes 47 mais 3 dá igual a 188 mais 3, 191.
certo? E assim sucessivamente. Cada termo que eu encontro, eu preciso do anterior. Aqui está mandando multiplicar por 4 e o resultado somar 3. Certo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos uma outra sequência recursiva, porque eu dependo do termo que o antecede. Ó. Eu preciso do termo que vem antes do índice n, do índice n-1, né? Que geralmente é o índice 1, tá bom? Por quê? Porque eu vou começar aqui do 2. Então, vai ficar 2 vezes o índice 2 menos 1. Mas quanto é que dá 2 menos 1? Dá 1, menos 4, ok? Então, vai ficar 2 vezes o índice 1. Acabei de descobrir que é 5, menos 4. 2 vezes 5, 10. 10 menos 4, 6. Então, a minha sequência começa com 5, agora é o número 6. Próximo termo, índice 7, é 2 vezes 3 menos 1, porque eu estou chamando o n de 3, né? 3 menos 1 vai dar 2, o termo que o antecede. Isso vai ficar 2 vezes 6 menos 4. 2 vezes 6, 12. 12 menos 4 vai me dar 8. Próximo, o índice 4, né? Depois do 3 vai ser o 4. É 2 vezes o índice 3 menos 4. 2 vezes 8 menos 4. 2 vezes 8, 16. Menos 4 vai me dar 12. E assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Vamos ao próximo caso. Bem, as sequências não recursivas são aquelas que não vão depender do termo anterior. Tá? Eu posso descobrir, eu não preciso começar do 1, ter o primeiro para encontrar o segundo, para poder encontrar o terceiro para o quarto. As sequências não recursivas eu posso escolher, eu posso encontrar qualquer termo de uma sequência. Eu posso encontrar o décimo, eu posso encontrar o segundo, eu posso encontrar até o primeiro, porque nem o primeiro é dado, tá bom? Então, no nosso primeiro exemplo aqui, ele quer que você diga quais são os 5 primeiros termos de uma sequência. 5 primeiros termos, eu vou começar do primeiro termo, porque aqui não aparece o primeiro termo. Tá? Recursiva, eu tenho que dar o primeiro termo, ou um termo que anteceda, tá bom? Então, o índice 4 vai ser 4 vezes o n, que eu estou dizendo que o n é 1, porque é o meu primeiro termo, mais 3. 4 vezes 1 é 4, com mais 3, 7. O índice 2, a mesma linha, 4 vezes não tem nada a ver com 7, né? O n é 2, então 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. O terceiro termo, a mesma coisa, vou fazer aqui do lado. O terceiro termo vai ser igual a 4 vezes 3, mais 3. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. E o índice 4 igual a 4 vezes 4 mais 3, 16 mais 3, 19. E o último termo, que ele quer a sequência dos 5 primeiros termos, né? Isso vai dar igual a 4 vezes 5 mais 3, 20 mais 3, 23. Então, minha sequência seria 7, 11, 15, 19, 23. Bom? Vamos ao próximo exemplo. A mesma ideia, ok? Então, vamos lá. O índice 1 vai ser igual a menos 2 vezes 1 ao quadrado. Aqui eu vou substituir todos os n's por 1. Isso vai ficar menos 2 primeira potência. Vocês estão vendo aqui que nada mais é do que um valor numérico, né? Estou trocando a letra pelo número e fazendo contas. O índice 2 vai ficar 2 ao quadrado mais 7. Primeira potência, isso vai dar 4. 2 vezes 4 dá 8, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 7 é menos 1. O índice 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado mais 7, vai dar menos 2 vezes 9 mais 7. Isso vai dar menos 18 mais 7 menos 11. O índice 4, menos 2 vezes 4 ao quadrado mais 7, menos 2 vezes 16 mais 7, menos 32 mais 7, que isso vai me dar menos
25. E o último, né, que ele quer os 5 primeiros, menos 2 vezes 5 ao quadrado mais 7, seria menos 2 mais 20, menos 2 vezes 25 mais 7, menos 50 mais 7, dá menos 43. Está aí a nossa sequência. E, finalmente, vamos falar sobre os monômios, tá? Toda expressão algébrica, tá bom, pessoal? Racional inteira, ela tem que apresentar, né, quando ela só apresenta, melhor dizendo, um único termo algébrico, ela vai ser chamada de um monômio, tá bom? Então, um monômio, o que é um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica racional, ou seja, não pode ter raiz na letra, inteira, ou seja, não pode ter letra no denominador, tá? E ela tem que apresentar apenas um termo algébrico, ou não ter nenhum sinal de mais e menos separando os termos, tá bom? Pode ter um sinal de menos na frente, dizendo que o número é negativo, mas nunca entre um número e uma letra, tá? Aqui nós temos exemplos de monômios, tá bom? Um monômio, ele é formado por duas partes, tá? Nós vamos ter a parte com números e a parte com letras, ou coeficiente e parte literal, tá? O coeficiente sempre será um número real, ok? E a parte literal vai ser a letra que o problema colocar. Então, nós temos aqui 4 exemplos de monômios, tá? Isso aqui é um monômio, tem fração, mas a fração não tem letra no denominador, ela tem que ser inteira, né? Aqui tem uma raiz, mas dentro da raiz não tem letra, tá? Ela é racional. E aqui eu tenho um monte de letras, mas está todo mundo multiplicando. E aqui seria a mesma ideia da primeira, certo? Então, pessoal, aqui nós temos alguns monômios que vamos identificar os seus coeficientes e as suas partes literais. Como eu já disse, tá? O coeficiente vai ser o número que fica na frente da letra, tá bom? Então, aqui o coeficiente é menos 9. E a parte literal vai ser x ao quadrado y. Pessoal, mas x é número, mas ele está no expoente, tá? Ele está dizendo aqui o que é x ao quadrado? É xy. Então, só para não escrever dessa forma muito extensa, nós simplificamos aqui com essa potência. Então, eu não preciso tirar esse 2 aqui, tá bom? 62 é o coeficiente, que são os números. Cadê a letra? Não tem, então não tem parte literal. Aí você, então esse aqui não tem coeficiente. Não. Todo monômio terá um coeficiente. Mas não estou vendo. Aqui tem um, tá? Quando não tem nenhuma letra, nenhum número na frente do termo algébrico, tá? Ali eu vou dizer que tem um. Então eu tenho 1, a elevado a 3, b elevado a 6, c elevado a quarta. E a parte literal vai ser a elevado a 3, b elevado a 6 e c elevado a 4, tá? Esse aqui eu vou começar com a parte literal, que é mais fácil. Vai ser x elevado a quinta. Agora, qual é o coeficiente? Você não pode dizer que o coeficiente é 6, tá? 6. Ele não é 6. Esse 6 aqui está no denominador, então ele é sexto, ele é a sexta parte. Então eu vou escrever assim. Também não pode, porque tem que ter um numerador. Lembrem-se, se a letra não tem nada, é porque na frente dela tem 1. Então o coeficiente aqui vai ser menos 1 sexto, ok? Agora tome cuidado, tá, pessoal? Como foi dito, esses 3 exemplos aqui, 4, né, não representam monômios. Isso aqui é uma expressão fracionária, letra no denominador. Aqui tem letra dentro da raiz, não é? Aqui tem um sinal de mais entre os termos, né? Então, isso aqui não tem um termo só, aqui temos 2 termos, tá bom? E, olha, isso aqui não tem letra no denominador, não tem raiz. Mas esse expoente negativo significa que é o inverso do resultado positivo. Então, expoente negativo é considerado também não monômio, tá bom? Monômio não pode ter expoente negativo, beleza? Vamos adiante. Bem, pessoal, tipos de monômios, nós temos o monômio nulo, que é o zero, tá? O zero é considerado um monômio nulo. Um monômio sem parte literal, como foi visto anteriormente, tá? Qualquer número, tirando o zero, seria um monômio sem parte literal. Bom? Grau de um monômio. O grau de um monômio
é dado apenas pela sua parte literal, tá bom? Então, quando você for determinar o grau de um monômio, você vai olhar para a parte literal dele, somente para a parte literal, certo? Então, a parte literal é essa aqui. O grau do monômio, você não vai se preocupar com o coeficiente, ok? Então, vamos lá. Olhando para esse exemplo, a parte literal é a ao quadrado b. Quais são os expoentes que você está vendo aqui? O a tem expoente 2 e o b eu não estou vendo, então ele tem expoente 1. Aí você vai somar esses expoentes, dá 3. Então esse monômio aqui vai ser um monômio de grau 3 ou do terceiro grau. Para esse aqui é a mesma coisa, tá? Você olha lá o n está elevado a 1, então esse aqui é um monômio do primeiro grau. Aqui tem o 8, então esse aqui é um monômio do oitavo grau, tá bom? Quando você tiver várias letras, tá? Cada letra vai ter o seu grau. Grau em relação à variável a vai ser 2, em relação ao b vai ser 3 e em relação ao c vai ser 1. Mas em relação ao monômio todo, o que é que você vai fazer? Você vai somar esses expoentes. Então, esse monômio aqui seria do sexto grau. Dois cuidados que você tem que ter com o grau de um monômio, tá bom? Não se define grau para o monômio nulo, ou seja, o zero não tem grau, tá? Ah, qual é o grau do zero? O número zero não tem grau. Por quê? Porque dependendo da situação ele vai ter grau diferente. Então é um grau indeterminado. Segundo, um monômio não nulo, sem parte literal, aquele que só tem um número, tá? Aqueles monômios que são só os números, eles sempre vão ser de grau zero. Por quê? Porque se eu fosse colocar uma letra aqui, essa letra teria que estar elevada a zero, porque todo número elevado a zero dá 1, certo? Então, lembre-se, o zero não tem grau e o monômio de qualquer número, tirando o número zero, ele é de grau zero. Ok? Então, é complicado, né? Monômio de grau zero é todo monômio que só tem coeficiente, né? Não tem parte literal, tirando zero. Adição e subtração de monômios, tá? A regra da adição é uma, a regra da multiplicação e divisão é outra, a regra da potência é outra. Então, tomem cuidado com as regras para você não confundir, tá bom? Adição e subtração de monômios, a regra é a seguinte. Você só pode somar ou subtrair monômios que tenham a mesma parte literal. No meu primeiro exemplo aqui, todos eles têm a letra ou a parte literal a elevado a 2. Então, eu posso somar. Se eles têm a mesma parte literal, pessoal, é só você olhar os números que tem aqui na frente. Ó. 5 mais 6, 11. 11 menos 7, 4. O que é que eu estou somando? A elevado a 2. Somente isso, tá? Quanto foi que eu falei que dava? Dava 4, né? 4a elevado a 2. Tá? O livro ensina, o que é que você deve fazer? Você pode usar a propriedade distributiva aqui, você coloca o a elevado a 2 em evidência, e aí você soma 5 mais 6, 11, 11 menos 7 dá 4a elevado a 2. É muito mais prático você somar direto o 5 mais o 6 mais o 7, menos 7, depois que você prestar atenção que eles têm a mesma parte literal, tá? Então aqui, ó, 3 meios de x mais 4 terços de x menos 7 sextos de x. Fração, como é que eu somo fração? Se não tivesse o x, como é que você ia somar essas frações? Eu ia tirar o MMC. Aí ia dividir por 2, que dá 3, e multiplicar por 3. Aí eu ia dividir por 3, que dá 2, e ia multiplicar pelo 4. Aí eu ia dividir por 6, que dá 1, e ia multiplicar pelo 7. Por que que vai ser diferente só porque tem um x aqui atrás? Não vai ter diferença nenhuma, tá bom? E aí você faz 9 mais 8, 17. 17 menos 7 vai dar 10x sobre 6. Certo, pessoal? Bem, a adição e a subtração de monômios semelhantes. Continuando.
Às vezes você vai ter muitos problemas de perímetro, tá? O que é o perímetro? O perímetro está relacionado à soma dos lados. Então, qual é o perímetro dessa expressão aqui, dessa figura, né? Essa figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, esse hexágono aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos os lados. Mas todos os lados têm o AB elevado a 3. Aí você fala, que maravilha! Então, todos eles são termos semelhantes. Se são todos termos semelhantes, eu posso somar os coeficientes sem me preocupar com a parte literal, já que elas são todas iguais. Aí eu vou fazer 13 mais 4, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 9, 31. 31 mais 11, 42. O que é que eu estou somando? A vezes B a terceira. Pronto, está feito o perímetro. É só somar. Vamos ao próximo. A mesma coisa. Eu tenho que somar os lados. Só que tomem cuidado, tá? Esse lado aqui mede quanto? Eu vou colocar aqui com a cor mais viva. Esse lado aqui mede 20xy. Quanto é que mede esse lado aqui? Ele mede 8xy. Mais. Quanto é que mede esse lado aqui? Ele mede 12xy. Mais. Esse lado aqui não tem. Vamos deixar ele aqui de lado um pouquinho. Quanto é que mede esse lado aqui? Mais 8xy. Mais. Quanto é que mede esse lado aqui? Ele mede 10xy. Lembrando que falou que está faltando um, está faltando esse pedaço aqui. Como é que eu faço para descobrir esse pedaço? Nesse caso aqui, pessoal, é só você imaginar um pouquinho. Ó. Se essa figura fosse até aqui, tá? Aqui teria que ser 2xy para fechar os 10 que tem aqui do lado de cá. Então, esse pedaço aqui que está faltando é 2xy, tá bom? Então, 2xy seria o pedacinho ali que está faltando. E aí você somando 2 mais 20, 22, mais 8, 30, mais 12, 42, com mais 8, 50, com mais 10, 60. E o que é que você está somando? X, Y. Por favor, se você tem um pouco mais de dificuldade de fazer as contas direto, escreva uma embaixo da outra, vá somando de 2 em 2, de 3 em 3, da forma que você achar mais conveniente, tá certo? E o outro perímetro aqui eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque eu tenho um que tem x somando com o que não tem x. E aí, o que é que eu faço? O professor só podia somar os que fossem iguais. Então, você faz o que ele mandou. Só soma os que têm a mesma parte literal. Tá? Partes literais iguais. Se as partes não são iguais, você não soma. Então, eu separei aqui os que têm x. É como se eu fizesse dois grupos de monômios. Os monômios do x e os monômios sem x, tá? Os termos aqui, algébricos. Então, juntando esses termos aqui, eu vou ficar com 2 mais 1 que tem aqui, 3 com mais 3, 6x, e aqui fica 8 mais 6, 14, menos 2, ainda vai dar 12 positivo. Não esqueçam que você não pode escrever só o 12, você tem que colocar um mais 12. Certo, pessoal? Vamos ao próximo. A regra da multiplicação de monômios. Multiplicação de monômios, coeficiente multiplica coeficiente, parte literal multiplica parte literal. Então, quando você visualiza esses dois monômios aqui, você vai fazer o 5 multiplicar o 6 e o a elevado a 2 vai multiplicar o a elevado a 3. A multiplicação de números dá 30. A multiplicação das letras, você vai aplicar as propriedades das potências. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Ok? Letra B aqui, o próximo exemplo, a mesma coisa. Eu vou juntar os 5 com 6, que são os números. Aí aqui tem A e B. O que é que eu faço? Junta o A com o A com o A, e junta o B com o B. Certo? Aí aqui também vai dar 30, né? Aqui eu vou somar os expoentes, vai dar 5. E aqui, quando eu somar os expoentes, não posso esquecer que aqui tem um 1. Então aqui também vai dar 5, ok?
Mais um tipo de multiplicação. E se as multiplicações tiverem frações? Não são fracionárias, tá? Tiverem frações, o que é que eu faço? A mesma coisa, você junta as duas frações e multiplica. Pega os dois termos com letras iguais e multiplica. Não muda só porque é fração, tá? Então, multiplicando aqui vai ficar 9 sobre 10 e x elevado a 5. Aqui, mesma coisa, multiplica os números. Ah, mas não tem outro x para multiplicar. Que pena. Não tem outro y, mais pena ainda. E não tem outro z. Aí agora eu fiquei triste. Tá? E aí você multiplica menos 8, x ao quadrado y, z elevado a 4. Você multiplica as letras que forem iguais. Se não tiverem iguais, você só escreve todas elas juntas, ok? Formando um novo monômio, tá bom? Multiplicação de monômios vai gerar um novo monômio. Multiplicação, aliás, adição e subtração de monômios pode gerar monômios ou não, depende do formato desses monômios que estão sendo somados, como foram vistos anteriormente, tá bom? Vamos ao próximo. A divisão de monômios. Eu prefiro, antes de começar a dividir monômios, pelo menos quando é monômio com monômio, eu gosto de escrever um monômio em cima do outro, para ter uma ideia mais abrangente do que vai acontecer, tá? E fica até mais fácil de dividir, porque eles ficam mais próximos os termos semelhantes. Então, eu vou dividir o x com x, o y com y e o número com número. Então, 16 dividido por 8 vai dar 2. X a terceira dividido por x a quarta dividido por x a terceira, eu estou aplicando divisão de potência de mesma base, onde eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Lembrando que quando não tem expoente, você tem o número 1. Então, aqui eu vou ficar com 5 menos 1, que vai dar y elevado a 4. Tranquilo? O próximo, eu vou pegar o 15 a elevado a 5. Note que eu sempre escrevo na forma de fração para facilitar. Aí vão falar assim, pessoal, mas não dá para dividir 15 por 6. Por isso que eu escrevo assim. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Se eu dividir por 3 e se eu dividir por 3, eu vou encontrar 5 meios. Aí o A fica elevado a 2 e o B ficaria 2 menos 2, que dá 0. Toda vida que o expoente for 0, você esquece de colocar essa letra, tá? Esquece não, né? Você apaga a letra. Se dá 0, ela não precisa ser colocada aqui. Por quê? Porque um número dividido por ele mesmo dá 1, e 1 vezes os outros números que já estão aqui vão ser os números que já estão aqui, certo? E o último, 18a à quarta b ao quadrado, dividido por 15a ao quadrado b à sexta. Quando eu for dividir as letras, não dá para dividir, dá no máximo para simplificar por 3. O a vai ficar elevado a 2, 4 menos 2 vai dar 2. E o b ficaria elevado a 2 menos 6 menos 4. Lembra que foi dito que quando o expoente for negativo, isso aqui vai ser uma expressão fracionária, tá? Isso aqui não vai gerar um monômio. Isso aqui seria escrito na forma mais usual dessa forma aqui, tá? Com o 4 no denominador. Bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Vamos continuar. A potência de monômios, o que que você vai fazer? Você vai aplicar também a propriedade das potências. Você vai distribuir esse expoente. O 2 vai ficar a terceira, o x à quarta vai ficar a terceira e o y à quinta vai ficar elevado à terceira. Elevando 2 à terceira dá 8. Elevando x à quarta à terceira, você multiplica os expoentes, isso vai dar 12, e o y vai dar 15. Certo? A mesma coisa aqui com o item B, tá? Cada um deles vai ficar elevado a 2. 3 quintos ao quadrado dá 9,25. O A vai ficar a quarta e o B vai ficar a sexta, porque você está multiplicando os expoentes, tá bom? E o meu último exemplo, todo mundo aqui vai ficar elevado a quarta potência. Tem que colocar esse parênteses para separar, tá bom? Então aqui, ó, menos 3 à quarta dá mais 81. M elevado a 2 elevado a 4 vai multiplicar os expoentes, vai dar 8. O N vai ficar elevado a 12. E o P vai ficar elevado a 4.
Ok, pessoal? Vamos adiante. E para finalizarmos, a radiciação de monômios. Para você tirar a raiz dos monômios, pessoal, você também pode fazer separadamente, tá? Você pode tirar a raiz do 16, a raiz do x à quarta e a raiz do y à sexta, tá? Na prática, o que é que você geralmente faz? Você tira a raiz do número, tá? A raiz quadrada de 16, e os expoentes vocês dividem pelo índice. Tá? Qual é a raiz de 16? É 4. Vou colocar logo aqui o 4. Aí o x, aqui tem 4, dividido por 2 vai dar 2. O y tem 6, dividido por 2 vai dar 3. Okay? Aqui é a mesma coisa, você vai tirar a raiz cúbica de menos 27, que é menos 3, e cada um dos expoentes vai ser dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando que não precisa colocar o expoente 1, você pode escrever assim. Okay? Vai acontecer vezes em que o número não tem raiz, 2 não tem raiz. Então, não tem raiz quadrada exata, né? Raiz ele tem. Mas o 8 tem. Quando eu dividir por 2, vai dar x elevado a 4. E às vezes acontece o contrário. O número tem raiz, só que a letra não. Certo? Nesse caso, o que é que acontece? Isso aqui não é um monômio, tá? Isso aqui vai ser uma expressão algébrica irracional, né? Lembra, com raiz, tá certo? Então, lembre-se, se eu somo ou subtraio monômios, eu posso ou não ter monômios, né? Pode virar polinômio, tá? Agora, se eu multiplico dois monômios, eu sempre vou ter um monômio. Se eu divido dois polinômios, nem sempre eu tenho um polinômio. Se eu tiro a raiz, faço a potência de um monômio, eu sempre vou ter um monômio. Agora, se eu tirar a raiz de um monômio, posso ter um monômio ou não, tá? Cada caso é um caso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estudem, revisem e boa prova.